Vamos falar de potenciação? Primeira definição. Dado um número real A e um número n, a expressão a elevado a n, denominada potência, representa um produto de n fatores iguais ao número real A. Isso quer dizer que a elevado a n é como se fosse o A multiplicado por ele mesmo n vezes. A se chama base e n se chama expoente. 7 elevado a 3, ou 7 ao cubo, é a mesma coisa que 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Isso ficará igual a 343. Para n maior que 1, a elevado a n vai ser igual a A multiplicado por ele mesmo n vezes. Para n igual a 1, A elevado a 1 vai dar ele mesmo, ou seja, A. Para n igual a 0 e A diferente de 0, temos que A elevado a 0 igual a 1, ou seja, todo número elevado a 0 dará 1. Para n igual a menos 1 e A diferente de 0, A elevado a menos 1 será igual ao inverso de A. Ou seja, todo número elevado a menos 1 dará o inverso de sua base. Para n maior que 1 e A diferente de 0, temos que A elevado a menos n será igual ao inverso de A elevado a n. Ou seja, será igual à potência elevado ao seu expoente na forma positiva. Onde encontramos potências? Por exemplo, no cálculo da área de um quadrado. Temos aqui um quadrado de lados C. A área de um quadrado se calcula base, que eu chamei de B, vezes a altura, que eu chamei de H. Num quadrado temos que base igual a altura, nesse caso igual a C. Então temos que a área desse quadrado será igual a C vezes C. Isso é o quê? Um produto de dois fatores iguais a C, ou seja, uma potência de base C e expoente 2. Também podemos encontrar a potência no volume de um cubo. Sendo os lados de um cubo iguais a C, temos que o volume do cubo a gente vai calcular multiplicando a base, que eu chamei de B, vezes a altura, que eu chamei de H, vezes a largura, que eu chamei de D. E temos que num cubo, base igual a altura igual a largura. Tudo isso, nesse caso, será igual a C. Então, o volume desse cubo será igual a C vezes C vezes C. Ou seja, um produto de 3 fatores de C. Ou então, uma potência de base C e expoente 3. Ou podemos chamar de C ao cubo. Ainda podemos usar potenciação para calcular algumas situações, como essa. Pedro, após tirar uma nota boa, ele ganhou R$4 de sua mãe. Ela disse que toda nota boa tirada após aquele dia, ela quadruplicaria o valor anterior. Pedro tirou 3 notas boas em dias posteriores àqueles. Quanto ele ganhou na terceira nota boa? Resposta. Ela disse que quadruplicaria o valor anterior a cada nota boa. Isso quer dizer multiplicar o valor anterior por 4. Chamando de V1 o valor ganhado na primeira nota, ele ganhou então V1 igual a 4 vezes 4, ou seja, o primeiro valor foi o quádruplo do que ele ganhou anteriormente, que foi R$4. Chamando o valor da segunda nota de V2, em V2 ele ganhará o quádruplo de V1. Sabendo que V1 igual a 4 vezes 4, então V2 será o quádruplo de V1.
Então, V2 ficará 4 vezes 4 vezes 4. Chamando o valor da terceira nota de V3, em V3 ele ganhará o quádruplo de V2. E sabendo que V2 é igual a 4 vezes 4 vezes 4, V3 será o quádruplo de V2. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso é igual a um produto de 4 fatores iguais a 4. Ou podemos dizer que é uma potência de base 4 e expoente 4, que dará 256. Ou seja, Pedro ganhou R$256 na última nota. Propriedades de potenciação. Produtos de potências de mesma base. Nesse caso, vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, se eu tiver uma potência 3 ao quadrado vezes outra potência 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, o que vamos fazer? Vamos repetir a base, que é 3, e somar seus expoentes. E o expoente será 2 mais 4. Então, a potência será 3 elevado a 6. Isso dará 729. Divisão de potências de mesma base. Nesse caso, vamos repetir a base A, né, nesse caso, e subtrair os expoentes, m menos n. Então, se tivermos 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2, a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro, repetir a base, que é 3, e depois subtrair seus expoentes, 4 menos 2. Isso dará uma potência de base 3 e expoente 2, que dará igual a 9. A mesma coisa acontecerá se eu tiver 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a 2 na forma de fração, porque isso é igual à divisão de cima, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Então, nesse caso, vamos fazer o mesmo processo, vamos repetir a base, que é 3, e subtrair os expoentes, 4 menos 2. Isso dará uma potência de base 3 e expoente 2, que dará igual a 9. Outra propriedade é a potência de potência. Nesse caso, vamos repetir a base, que é A, e multiplicar os expoentes, mn. Então, se tivermos 5 ao quadrado elevado ao cubo, vamos repetir a base, que é 5, e multiplicar os expoentes 2 e 3. Isso dará uma potência de base 5 e expoente 6, que dará 15.625. Potência de um produto. O que vamos fazer? Vamos multiplicar a potência do primeiro membro elevado a m pela potência do segundo membro elevado ao mesmo expoente m. Então, se eu tiver 5 vezes 2, tudo isso elevado ao quadrado, é o mesmo que eu dizer 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que dará 25, que dará igual a 25 vezes 4. E isso dará igual a 100. Divisão, potência de uma divisão. Vamos fazer a potência do primeiro fator elevado ao expoente m e dividir
pela potência do segundo fator elevado ao mesmo expoente m. Então, se eu tiver, por exemplo, 4 dividido por 2, tudo isso ao cubo, é o mesmo que eu dividir, que eu fizer 4 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Isso dará igual a 64 dividido por 8, que dará igual a 8. A mesma coisa acontecerá se eu tiver 4 sobre 2 em forma de fração elevado ao cubo, porque 4 sobre 2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. Então, faremos o mesmo processo. Vamos elevar ao expoente 3 a primeira, o numerador, e também vamos elevar ao expoente 3 o denominador. Isso dará igual a 8. Provando. Vamos provar agora que a elevado a zero dá igual a 1, ou seja, todo número elevado a zero dará igual a 1. Sabendo que zero pode ser b menos b, ou seja, pode ser um número menos ele mesmo. Temos que a elevado a zero também pode ser igual a elevado a b menos b. Sabendo aquela propriedade da divisão de potências de mesma base, temos que a elevado a b menos b é a mesma coisa que a elevado a b é igual a elevado a b dividido por a elevado a b. Temos que o primeiro e o segundo fator são iguais. Então, divisão com números iguais dá sempre 1. Então, a elevado a zero é igual a a elevado a b menos b, e isso dará igual a 1. Então, provamos que a elevado a zero dá 1. Provando agora que a elevado a menos 1 é igual ao inverso de a. Sabendo que 1 menos 1 é igual a 0, temos que menos 1 é igual a 0 menos 1. Logo, a elevado a menos 1 é igual a elevado a 0 menos 1. Usando de novo a propriedade da divisão de potências de mesma base, teremos que a elevado a 0 menos 1 é igual a elevado a 0 dividido por a elevado a 1. Então, teremos que a elevado a menos 1 é igual a elevado a 0 menos 1. Então, a elevado a menos 1 é igual a a elevado a 0 dividido por a elevado a menos 1, elevado a 1. Perdão. E sabendo que a elevado a 0 igual a 1 e a elevado a 1 igual a, temos que a elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por a, ou 1 sobre a. Então, foi isso que vimos no vídeo de hoje. Tchau.